É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim. Vou mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em Farmácia EAD na Unicesumar. Vão não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos, a todas, amigos, amigas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar. Hoje, sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, 15 graus é a temperatura em Caxias do Sul, um lindo dia de sol, aleluia, irmão, graças a Deus. Mas é claro que virão outros perrengues por aí, né? A vida pelo menos está nos dando uma trégua à natureza nesse momento para que nós possamos seguir neste processo aí de avaliação, de reconstrução, enfim, de várias questões que surgem depois da emergência e catastrófica, emergência climática aqui no Rio Grande do Sul principalmente, mas no mundo todo. O Teoria de Tudo começa com apoio de EAD Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Procure aí a Tainei Schmidt, a Sil Lopes, aqui no Polo de Caxias do Sul, e encontre uma porta aberta para uma graduação, uma pós-graduação, importante para vocês melhor se posicionar no mercado de trabalho. Outros amigos queridos, como sempre, aqui conosco. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Na TV Caxias, canal 14 da NET, alô, alô, os telespectadores, e também nas redes sociais da TV Caxias, no canal 14 e no Facebook. Também nós estamos aqui no Facebook de Sabe Caxias, lembrando que este é um produto da nossa empresa Sabe Caxias, na edição de número 589, né, o infinito e além. Curta o nosso site também, sabecaxias.com.br. E você pode nos encontrar no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, toda a plataforma possível de streaming para que você desfrute do nosso conteúdo imperecível Em Busca da Razão Perdida. São mais de 500 programas, 589 programas nesta edição. Nós vamos falar de biologia daqui a pouco, das questões climáticas, não é? Com o biólogo do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza, Otávio Valente Ruivo. Ele que será um dos palestrantes do evento Ari Dialoga, né, da Associação Rio Grandense de Imprensa Serra Gaúcha, que acontecerá na Câmara de Vereadores na semana que vem. Nós já vamos falar sobre isso. Mas para que você faça o seu recorte, hoje, no Brasil e no mundo, nós deixamos sempre alguns destaques aqui para que fique contextualizado este momento. Moradores de municípios gaúchos atingidos pelas enchentes têm até o fim de agosto para entregar a declaração do imposto de renda. Caixas eletrônicos móveis permitem acesso a serviços financeiros no Rio Grande do Sul. Suspensão das aulas na rede municipal de Canoas é prorrogada até 7 de junho. Em Feira da Diversidade, ministro dos Direitos Humanos diz que quer um país sem medo de amar. Donald Trump é condenado por fraude fiscal. Julgamento corrupto, diz ex-presidente dos Estados Unidos. Agronegócio gaúcho registra prejuízo de mais de 3 bilhões de reais após as enchentes.
Marcha para Jesus. Lula diz que igreja tem papel vital em um país mais justo. Aqui na Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, tem geada em 3,3 graus. Menor temperatura do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Celebração de Corpus Christi reforça a fé para afetados pela chuva e marca os 90 anos da Catedral de Caxias do Sul. A agência do Tudo Fácil retoma atendimento presencial nesta sexta-feira na cidade. Prefeitura de São Valentim do Sul estima recolocação de balsa na localidade de Santa Bárbara em 30 dias. A empresa que fará nova ponte entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul deve ser conhecida ainda nesta sexta-feira. Muito bem. E por último, homem abandonado por comparsa durante fuga e acaba preso com drogas em Caxias do Sul. Muito amigo, como diria, né? O Jô Soares, essa é para quem é do meu tempo. Né? Muito amigo, Gardelão, né? Cimento onde não devia, meu amigo. Um rápido intervalo no Teoria de Tudo e nós voltamos aí para tratar de um assunto importantíssimo, que não é só da hora, não, é sempre pauta aqui no programa. Um rápido intervalo e já voltamos ao Teoria de Tudo. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu, você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. Muito bem, estamos de volta, é rápido mesmo, né? Só segundinhos aqui para virarmos a página e trazemos aqui para o programa o Otávio Valente Ruivo, que vai falar conosco sobre essa questão aí, e sobre a palestra também, claro, mas sobre essa questão que estamos afetando no mundo todo e também aqui no Rio Grande do Sul. Trago ele para a tela aqui, deixa eu desmutar o microfone. Alô, Otávio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no programa. Eu vou citar aqui que você tem autoridade total para falar sobre esse assunto. Você é formado em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul. Possui estudos complementares em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, pela antiga Fundação Boticário de Proteção à Natureza, Instituto Procarnívoros, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um assunto realmente, né, que precisa aprofundamento e engajamento, eu diria. Como é que tu está vendo essa realidade, Otávio? Olha, é terrível, né? Uma das palavras que a gente vai usar assim para descrever o que aconteceu é inacreditável. São coisas que é tudo muito recente, é tudo muito inovador para nós humanos que não vivemos esse tipo de situação tão grave. Foi muito mais grave do que a de 1941, muito mais, né? E também lá naquele tempo também era menos gente, então as pessoas atingidas, o número foi menor, os efeitos foram menores, né? Mas é bem complicado hoje por causa do adensamento populacional. Atingiu muita gente, morreu muita gente, tem muita gente desabrigada, o problema social é péssimo, é terrível, e tudo aliado a um problema ambiental que também essa chuvarada causou em alteração de montanhas, de muitos animais mortos da natureza, né? Muitas árvores perdidas, muitos lagos assoreados, muitos rios assoreados. Então, para as próximas, tudo pode ser pior. E é um efeito em cascata, né? É tudo muito grave, sabe? É muito grave. O que a gente tem que fazer agora é buscar o conhecimento da ciência e não simplesmente os conhecimentos políticos ou oportunistas, né? Mas a gente precisa reconstruir usando a cabeça, né? E de acordo com o que a natureza já nos mostrou. E a gente tem uma perspectiva que ela nem só é perspectiva, mas é uma condição de aumento. Não é simplesmente uma tendência também, é uma realidade. É como foi no ano passado, que nós tivemos em setembro, novembro e agora em maio e numa crescente. Isso nunca foi vivenciado, né, por ninguém em tão pouco tempo, né? Exatamente. E aí nós vamos voltar um pouquinho atrás para chegarmos aí a esse momento também, como será essa reconstrução, no sentido de, inclusive,
né, a enxurrada constante e o arranque mesmo, né, das árvores, dos biomas, não é? Pode gerar um processo, inclusive, de desertificação, no sentido, né, amplo da questão. Mas antes disso, aqui, sem querer apontar dedo para ninguém, assim, especificamente, mas generalizadamente, às vezes, né, tem uma questão política, tem uma questão industrial, tem uma questão, não é, de desprezo à questão sociológica, enfim, e não é de hoje, né? Como é que chegamos a esse ponto, Otávio? Olha, é bem isso, sabe? São questões políticas, né? Oportunidades, vamos dizer. Isso tudo gerou muita riqueza. As construções nesses locais inapropriados. Fica evidente demais, é evidente, a palavra é evidente, ela já é por si só demais, né? Que construir cidades, casas e estruturas urbanas numa área de várzea, como é a região alagável de Porto Alegre, que foi feito, inclusive, um aterro, mas toda a área de Eldorado do Sul, quase toda a área de Guaíba, isso é muito temerário. A constituição de uma área de várzea não é de agora, não foi sempre assim. Aquilo lá, eventos como esse, ou muito piores que esse, aconteceram e foram depositando, cada evento foi depositando matéria orgânica, terra, e foi aplainando a área. E quando tu deposita terra, tu diminui o calado, então tu aumenta a área alagável ainda por cima, né? Essa deposição, isso aí leva um tamanho que é uma área inteira de Eldorado do Sul, quase toda Guaíba e as adjacências também, toda essa área plana, é uma constituição de milhões de anos, né? São eventos que, talvez até muito piores que esse, já aconteceram no passado, na constituição da área de várzea, e que eles continuam, eles são cíclicos. O problema da mudança climática é a frequência desses eventos catastróficos, que na natureza eles aconteciam com uma frequência muito grande, né? Muito baixa, na verdade, muito longo entre um evento e outro. Um evento da natureza. Na natureza as coisas são assim, né? Agora, nós que aceleramos tudo, que colocamos com derretimento de gelo que tem em montanhas, ou dos polos, ou especialmente do Polo Sul, né, na Antártica, que é água que não está dentro da água, é água que ela se adiciona à água quando fica derretida, desse gelo, nós então proporcionamos muito mais água na atmosfera, no planeta. Então nós temos uma disponibilidade de água no planeta circundante, tanto no mar, quanto em todos os locais onde tem água, e também em toda a atmosfera, está tudo muito exacerbado. Os eventos, então, eles estão maiores. E tudo gira, tudo se interfere uma coisa na outra. Esse evento todo aconteceu por uma conjunção de fatores climáticos, de El Niño, de zona de convergência intertropical e diversos fatores, inclusive na Ásia, eles também interferem, porque a atmosfera ela não tem fronteiras, né? É a única atmosfera de um único planeta que é dividida entre todo mundo, né? E as coisas se interferem, tem os ventos do Polo Sul, tem muita coisa que concorre para isso. Nós tivemos a formação desse bloqueio gigante de muito tempo quente no Brasil Central, muita umidade lá na Amazônia, bateu nos Andes, que não consegue ultrapassar, e vem bem aqui na nossa região, e tinha uma massa de ar polar, uma frente fria que seja, e ficou na briga e nós ficamos bem no meio, sabe? Isso nós vivemos numa área de transição climática, de transição de biomas, que é onde termina a Mata Atlântica e onde começam os campos sulinos, né, o Pampa, o bioma Pampa. Existem animais que ocorrem da metade norte do estado para cima, outros animais da metade sul, da metade para baixo, é uma outra biota. São diferentes biomas, são diferentes animais, são diferentes plantas. Em todos os sentidos, essa região do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, é uma zona de transição. E é aqui que, então, nessa região especialmente, mas também pega um pouco de Santa Catarina, um pouco de Paraná, um pouco da Argentina e o Uruguai também, tudo isso é uma grande região de transição do clima que vai saindo do equatorial, do tropical,
passa pelo subtropical, que é aqui, e indo para os climas mais frios, né, até chegar no polar, lá no sul do planeta. E é uma condição natural daqui. Então a gente convive com isso, sempre conviveu. Só que agora as coisas estão muito piores, né? Porque essas condições humanas que fazem com que então a gente tenha um aquecimento do planeta todo e tudo gira muito rápido agora. As coisas acontecem. A gente vê as notícias, não é só aqui, né? Nós tivemos eventos de chuvas extremas na Alemanha, na Itália, na Rússia, no mundo árabe ali, não sei qual que era, no Catar, eu acho que foi, na China. Isso está acontecendo demais no mundo todo, e não é uma questão de que muita gente fala, é que hoje a gente tem mais acesso à informação. Não é. As frequências mudaram, e isso é matemático, isso é estatístico, então está tudo comprovado. É melhor acreditar na ciência, é melhor entender o que está acontecendo, e vamos trabalhar junto com a natureza. Os indígenas, por exemplo, eles tinham o conhecimento deles, tinha indígena nessa região de várzea, claro que eles usavam. Para plantar, a região de várzea é ótima, mas para morar, não. Os indígenas estavam em outros locais mais altos, mais elevados, parece que tem os registros na Praça da Matriz, em Camaquã, mas a utilização de uma área de várzea, ela é para outra coisa, é como no Vale do Nilo. Os antigos egípcios usavam para plantio, porque é muito fértil, uma deposição que vem muito adubo, vamos dizer assim. O solo é rico, que veio, canalizou para essa área de várzea. Imagino que a produção agrícola nessa área, se nós não tivermos problema de seca agora com laninha, ou mesmo no próximo El Niño, a produção nessas áreas vai ser incrível, porque ela está muito adubada. Tu falaste assim, com relação a toda essa contextualização, e dentro dessa ideia é possível retirar uma série de perguntas que estão de acordo, né? Se percebe, então, pela tua fala, que isso está se tornando mais curto, né? Esse espaço entre uma catástrofe e outra, crescimento urbano desordenado, há muito negacionismo, infelizmente, né? Há a questão do agronegócio. Aqui nós viramos chacota nacional de novo, né? Em Caxias do Sul, né? Por uma pessoa que, inclusive, né? Continua dizendo-se perseguido, né? Por esquerdopatas, numa questão politizada, continua se dizendo independente de jornalistas e de ambientalistas, não é? Um debate que não faz nem sentido. Enquanto, por exemplo, as árvores, o peso das árvores e o negacionismo ambiental aí, que leva à morte de muita gente, não é? E aí o que se faz, né, nessa questão, a ciência, tu disseste muito bem, precisa ter autoridade nessa questão, Otávio. Sim, se nós pensarmos, por exemplo, assim, na serra é muita chuva. Então, a estrutura ambiental talvez nem... Se ela fosse intacta, se ela fosse sem atividade humana, se fosse a floresta primária mantida, foi tanta chuva que provavelmente nós teríamos problema. Quer dizer, nessas áreas existiriam os problemas, porque foi um volume de chuva inacreditável. Mas mesmo assim, aliado a isso, nós temos as construções, a impermeabilização de solo. Nós temos, por exemplo, ali em Galópolis, aquele morro lá de Galópolis, ele está cheio de uva do Japão. O nome já diz, é uma planta que é lá do Japão. E ela é invasora, ela tem a frutinha dela que até os humanos gostam, mas os passarinhos e os animais gostam e saem plantando por tudo, né? Então vai ocupando o lugar das nossas. E é uma planta que não é daqui, que ela não tá, ela não lida bem com a nossa região, mas ela quer se manter viva, né? E ela quer se espalhar. Isso é parte da natureza. Só que a gente tem problemas com a modificação dos ambientes. O quanto mais a gente puder manter a naturalidade das coisas, sem a interferência, especialmente em locais de declive acentuado, como uma montanha, esses momentos, a gente não tem locais que a gente não pode meter a mão. Porque se a gente quiser permanecer vivo, a gente tem que trabalhar junto com a natureza. As cidades têm que ser amigáveis com a natureza, né? E agora, daqui para frente, existem projetos interessantes, mas
até mesmo não é um niilismo no ar, uma desesperança de muita gente por causa do Dia da Terra, por exemplo, né, de reconstrução. Aqui na região sul, no Cone Sul, aqui na Argentina, e tu deve saber melhor que eu, né, um projeto de refaunação, por exemplo. Qual é a importância disso, não é? E nesse processo, porque nós perdemos aí, não foi só gado, e galinha e porco que se perdeu bichos da floresta, não é? E plantas e sementes, não é? E a erosão e tal. Como é que faz agora para que no próximo não seja pior, inclusive? Essa pergunta daí, aí que nem eu falei, né? A atmosfera está no planeta inteiro, né? Então, o que é feito na Dinamarca, o que é feito na China, nos Estados Unidos, na Austrália, tem efeito aqui. Tem efeito no planeta inteiro, né? Então, vamos todo mundo, né? Junto. Vamos todo mundo trabalhar para que tudo seja melhor. Mas essa parte da refaunação e colocar os nativos de novo, né? Isso é muito legal. Tem um pesquisador que hoje ele está bem idoso, acho que ele tem 94 anos. É um inglês, é o David Attenborough. Ele é claro que a sociedade não está nem um pouco preparada para ouvir isso, mas ele diz assim: precisamos reaselvajar o planeta. Sim. Isso, para mim, que sou biólogo, isso soa que nem música, sabe? Uhum. Eu acho lindo, porque as cidades poderiam ficar mais amigáveis, né, à natureza. Mas, então, locais e interconectados para poder permitir a transposição da fauna e da flora de um local para outro, para dar as condições para a permanência natural, inclusive com o fluxo gênico de plantas, de animais e toda a fauna, toda a biota que existe, né? Isso seria maravilhoso. A gente teria, claro, com quantidades necessárias, né, para poder manter regimes de chuvas, poder manter a segurança do solo. Os trabalhos que a natureza fazem para nós, gratuitos, são, nossa, de um valor incrível, né? Esse evento, temos locais, diversos locais em que a rocha ficou crua, ficou nua, todo o solo foi embora. Quanto tempo natural vai se levar para que se reconstitua solo nesses locais? E eu diria, deixa o tempo da natureza agora, porque vamos começar a meter a mão para arrumar o lugar, não sabemos nem o que estamos fazendo, até os meteorologistas estão dizendo, vamos aguardar os efeitos de tal evento, porque não tem os registros, né? Não está nos nossos modelos, nos sistemas computacionais, estamos todo mundo aprendendo, porque são inovações agora. Isso tudo é bem perigoso, porque a gente pode ter leituras erradas também, né? E é difícil daí. Então, a gente sempre pensar no princípio da precaução em relação à natureza é a melhor coisa que a sociedade, que a humanidade pode fazer. E a natureza não fala a nossa língua, ela não tem representatividade no Congresso, na Câmara de Vereadores, ela não é ouvida. Os biólogos e outros tantos pesquisadores das ciências da natureza, né, fazem seus trabalhos de entendimento, de procura, e aí fazem a interpretação sem ouvir uma voz, sem entender uma palavra do que eles falam, do que eles querem dizer. Inclusive árvores, por exemplo, também, né? Mas nós entendemos e podemos entender. A gente usa o nosso cérebro ao nosso favor, que ele é possível disso. Então, a gente tem condições. Só que é um momento que o Rio Grande do Sul inteiro teria que entender os locais de reconstrução, entender a natureza, né? E essas coisas já são sabidas e são visíveis pelo histórico geológico até. Então, locais de serra muito íngremes, isso tudo aí, nossa, se a gente pensar no próximo, porque vai ter, isso é muito certo. O próximo evento a gente só não sabe o quando. A gente vai ter uma laninha agora, então deve iniciar uma seca, agora vai diminuir o aporte de chuva, e ela não se sabe ainda até quando ela vai durar, a laninha. A laninha também não é sempre seca, não é sempre... pode ser um pouco mais de chuva e tal, né? Porque depende de outros fatores climatológicos de outras regiões. Mas tem uma previsão, então, inicial que é de seca e que talvez ela vá durar 1 ano. E depois a gente tem o período da neutralidade, que é o que exatamente nós estamos agora, né? E depois volta o El Niño. E a gente se pergunta que El Niño virá.
porque na conjunção de fatores do planeta, né, da atmosfera, do que está acontecendo nas outras áreas, tudo interfere, né? A gente não tem condições matemáticas nem cognitivas de saber hoje, né, o que vai ser um próximo evento El Niño, né? Perfeito. Falaste aí uma questão de vital importância. Não temos condições matemáticas na soma de fatores, não é, de eventos e de vetores que se multiplicam devido aí a essa convulsão, eu diria, né, ecológica, sociológica, essa emergência climática, e a expertise necessária para a prevenção. Mas é claro que quem está mais adiantado nessa possibilidade de conversar, eu diria, não é, com a resiliência da natureza, pode entender um pouco mais. E eu acho que aqui, dentro dessa ideia, Otávio, e tenho certeza, depois eu quero que tu fale um pouco do Instituto Orbis, não é? Dessa conservação, dessa proteção. Nós estamos cada dia mais sendo convocados, não é mais convidados, é convocados, quem tem o mínimo de consciência ecológica como sociedade privada, para fazer a pressão certa nos congressos, não é? Nas assembleias, nas câmaras, porque nós temos as bancadas ruralistas, né, que querem os seus grandes lotes, os seus grandes nacos de mercado, né, e o lobby é muito grande. Nós temos aí também o urbanismo, né, desconcentrado, desacelerado, nós temos uma distribuição de renda no mundo por sistemas econômicos que nenhum dos dois, na minha opinião, funcionaram, porque a grande falta de compreensão humana, de aproximação dos valores, né, de sustentabilidade mesmo do ser humano é gritante. Você vê aqui na cidade mesmo, em Caxias do Sul, onde é que eu estou, andando um Porsche na rua e o cara puxando um carrinho de lixo na mesma rua, né? Então isso não faz sentido como humanos que somos, em termos de geração de renda. Temos a questão da transição energética, que já poderia estar com mais avanço, né? Vê o caso da Braskem lá no Nordeste, vê o caso do Brumadinho, ou seja, é um desafio muito grande, né? Como é que você e esse trabalho do Instituto Orbis trabalha a questão da sustentabilidade, porque tem político negacionista que acha que essa palavra é de eco chato, inclusive. Sim. É difícil, sabe? É bem difícil, porque a gente teve um momento no planeta inteiro, que foi na Eco 92, que o planeta inteiro falava sobre natureza, sobre povos originários, sobre manutenção de culturas originárias e conhecimentos originários, e todo mundo vivendo uma transição para os orgânicos. Aquilo foi um momento especial, espetacular do planeta, sabe? Foi lindíssimo, foi maravilhoso. E ele foi tão potente que assustou a turma do outro lado. A turma do capital, que é um capital desenfreado, ele não é amigável com a natureza, nem com o ser humano, ele não é nem sócio, nem ambiental, ele é capital por si. E aí, então, veio a pressão completa. O Instituto Orbis surgiu em 2005, bem depois, né, da Eco 94, e a gente trabalha muito com educação ambiental. Naquele momento lá, ainda se falava muito. Nós éramos requisitados para palestras, para conversar, e é isso mais que a gente faz, sabe? Trabalhos com crianças, com jovens, com adultos, ou até entrevistas. Mas depois disso, a pressão foi tão grande, e os nomes eco, bio, verde, eles acabaram perdendo até a função que eles teriam inicialmente, porque eles foram tão usados em coisas erradas, que toda empresa química já era bio, não sei o quê, sabe? São situações que foram desgastando tudo e foi sumindo a pauta. E nós não tivemos mais espaço, não fomos mais chamados para lugar nenhum, para nada, e foi acabando, simplesmente. Agora, depois do ano passado, com tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, começaram de novo os convites, que as pessoas querem entender o que está acontecendo. E a gente vai, né? Com certeza, né? Porque é interessante que as pessoas tenham conhecimento, né? Que elas entendam. Mas é uma pena, porque todo esse sistema perverso apagou não só nós, apagou todo mundo, no planeta inteiro. Essas instituições que eu fiz cursos eram instituições renomadas, são ainda, algumas delas existem ainda, são gigantes, várias delas existem ainda, são gigantes, mas já tem aquelas que deixaram de existir, porque na verdade o foco mudou, porque é assim na maneira que a gente está vivendo ainda, né? E a gente tem que pensar diferente. Então o Instituto Orbis a gente já trabalhou também com pesquisa, né?
A gente procurava o lobo-guará lá em Cambará do Sul, agora ele foi encontrado. E isso é ótimo, sabe? Porque é o retorno da natureza quando a gente deixa, diminuindo a pressão da caça, diminuindo, que isso tem acontecido, as pessoas têm ido para a cidade grande, né, ou para cidades, né, para a urbanidade, e vão largando, os jovens vão largando, isso é um outro problema, né, vão largando as suas terras, mas a pressão de caça vai diminuindo, a pressão de cercas, a pressão de tudo, assim, então a natureza vai se reconstituindo também, ela consegue, né, isso é ótimo, um lobo-guará é plantador de floresta, assim como um graxaim é plantador de floresta. Bom, aí então, nós trabalhamos muito com educação ambiental, né, já demos palestras em condomínios, e nós tínhamos o projeto Tega, que tinha o apoio da Unimed Nordeste, né, que aconteceu por vários anos, com crianças da antiga terceira série, que virou quarto ano, né? E a gente, então, atendeu milhares de crianças em todos esses anos, foram 10 anos, eu acho, que era o meu colega, que também é biólogo, coordenador desse projeto, né, o Gabriel. E a gente trabalhou muito isso com atividades lúdicas para as crianças, né? E era muito bonitinho de ver, tinha até um teatrinho de fantoche, sabe? Sim. E outras coisas assim, nessas entrevistas, quando nos dão espaço, a gente vai falando, né? Ou uma palestra, como agora vai ter esse evento também, né? Nós vamos lá, nós vamos falar a nossa realidade. Nós não temos nenhum conchavo político com ninguém, a gente está pela natureza, que não tem voz, que não consegue se entender, ser entendida. Então a gente vai fazer a nossa parte, a gente faz a nossa parte, mostrando um mundo real e que precisa de proteção, né? Porque nós vivemos nele mesmo, as cidades estão instituídas nesse mundo mesmo, nesse mesmo mundo, né? Nós aprendemos muito cedo, as crianças são aí a base dessa transformação, eu acho, porque nós estamos muito calejados aí desse negacionismo, né, geral, que leva aí o interesse imediatista na questão geral de sociedade. E aí eu vejo, por exemplo, desde o tempo acho que foi na terceira ou quarta série, já se falava em fotossíntese, né? E eu achava aquilo, ainda acho, né? Maravilhoso. Você colocar aí elementos orgânicos na terra, aquilo virar vitamina, virar uma árvore, né? Eu faço isso aqui, né? E acho sensacional. Você cortar um galho da árvore e ela te devolve, né, como adubo, ela não vai, né? E com flores, e com frutas, e com sobrevivência. Essa lógica, não é? Muita gente jovem está presa, né, na questão urbana, está desacreditando de que isso é possível. Isso é muito importante a gente trazer agora nesse momento. E essa questão da hipocrisia ecológica, que tu citaste muito bem, muitos oportunistas, inclusive da minha área, que também, além do jornalismo, é o marketing, na questão dos créditos de carbono, né? Como é que tu está vendo isso? Os créditos de carbono, assim, a jogada que nós temos no mundo ocidental, especialmente, né, que é muito veloz, um padrão dos Estados Unidos, então nós copiamos esse padrão também, de uma bolsa de valores ávida e de muito dinheiro rolando, de muita aplicação de dinheiro. As pessoas, elas estão seguindo esse padrão aqui no Brasil também, e elas veem o mundo financeiro como o mundo único que existe. E querem fazer aplicações de dinheiro, querem ganhar mundos e fundos, querem ganhar horrores, querem ficar rico, não sei o que pretendem, não vão levar nada daqui também, e se esquecem até muitas vezes de viver. Os créditos de carbono, eles não são nada além de uma bolsa de valores para fazer negócio. Eles só servem como moeda de troca de poluição. Não é nada bom, porque todas as soluções que foram apresentadas e inclusive aplicadas até hoje para solucionar o problema do clima do planeta são financeiras. Não tem nenhuma solução natural. Por isso que eu até brinquei que a ideia que o David Attenborough ele falou que era reaselvajar o planeta, isso não tem nada de financeiro, isso na verdade vai ter na cabeça de um financista, de um economista, de uma pessoa assim, tem uma perda diária na cabeça dessa pessoa, porque tu vai deixar uma área ao Deus dará, que se constitui e se mantenha numa natureza própria e tu perde o acesso. Como praias, por exemplo, privadas agora, que tem esse negócio rolando aí no Congresso, que é terrível, locais que tu tem que botar a mão, tu tem que estar lá, tu tem que ser dono daquele pedaço e tu faz o que tu quiser naquele pedaço. Não é assim, gente. Isso não é assim, não tem como, isso não existe. E nós todos veremos todos os efeitos da natureza
as consequências daquilo que nós estamos fazendo não vão ser mais nossos filhos, não vão ser nossos netos, não vão ser as gerações lá para frente. Somos nós. Meus pais têm 90 anos. Eles estão vendo, eles são lá dos anos de 30 e alguma coisa. Sim. Eles estão vivenciando isso é inimaginável também, né? Que o mundo virou de cabeça para baixo, capotou. E nós vamos vivenciar coisas terríveis. Eu brinco dizendo que é possível, sabe, que aconteça isso. Caxias, ela tem uma localização relativamente privilegiada, porque está no topo do morro, está numa área alta, né? A água escorre. Só que ela tem bolsões. Eu moro na Guia Lopes, esquina com a 20 de setembro, e a Guia Lopes, na esquina com a Ernesto Alves, ela alaga. São problemas porque passa um braço do Tega ali embaixo, por isso a Ernesto Alves é tão plana. Porque tem um rio, riozinho ali. É. E aí eu digo que ele fica alagando ali, eu digo, eu ainda vou ver encher de água até aqui no meu edifício e os carros boiando, se batendo lá para baixo, sabe? Porque ela tende até ali da Guia Lopes, ou das ruas de cima do centro, até a Ernesto Alves, que é a parte baixa, ou seria o valezinho, né? Sim. A gente vai vivenciar, a gente vai ver, tudo isso é terrível, isso. Nós temos que começar a pensar numa mudança, ela é imediata, ela era para ontem, né? O efeito também de uma mudança vai demorar bastante tempo a ser vivido. Porque a natureza é lenta, né? Se a gente falasse isso em janeiro, né, que São Leopoldo ia alagar, que Canoas, que Porto Alegre ia subir água até o terceiro andar dos prédios, ninguém ia dizer, não, mas esses caras são ecochatos, né, são loucos, né? E tem os deslizamentos aqui também, né? Isso, mas os deslizamentos é terrível também, assim, tudo é terrível. O que nós precisamos? De túneis, a gente precisa de alças de viadutos, a gente tem que descolar as estradas desses locais, porque pelo menos as estradas, elas levam ajuda, elas são rotas de fuga. E se tu tem algum local que está acontecendo uma coisa, tu pode construir de acordo, pensando no que pode, um evento que pode acontecer desse tipo, sabe? Não simplesmente vai lá, constrói um túnel que fica todo alagado e entupido e mora todo mundo lá dentro. Não, essas coisas têm que ser pensadas. A Suíça inteira tem túneis, tem trem que passa em túnel, tem carro que passa em túnel, tem tudo. E não tem problemas, porque lá tem deslizamento geral o tempo todo, tem terremoto lá também. E as montanhas se despencam todas, sabe? E não dá problema, porque tá todo mundo andando por túneis. Nós precisamos desses túneis. São caros? Mas são solução definitiva. E isso que muitas vezes o poder político não quer, né? Uma solução definitiva. Ele fica ganhando dinheiro em toda a reconstrução, né? Eu sempre digo que a catástrofe, ela dá muito dinheiro. Isso é terrível, né? O uso da catástrofe para ter ganhos políticos e financeiros. É uma coisa assim que ganhos políticos financeiros, né? Eu citei aqui também, inclusive, as emendas, né? Um cidadão aqui, senador substituto aqui, não é interino, sei lá, né? Dizendo que é muito caro, que na Europa eles investiram, que leva tempo. Sim, é muito caro, mas e a reconstrução agora? Porque nós não pensemos aqui, falando friamente, que numa próxima hecatombe que tiver no Rio Grande do Sul vai ter toda essa caridade, essa solidariedade que nós estamos recebendo do mundo inteiro, né? Em Papua, lá na Nova Guiné, foram 2.000 pessoas soterradas, em Dubai alagou, então daqui a pouco se banaliza essa dor e vai ser um salve-se quem puder, né? Isso que é a questão. Isso, e as pessoas, é natural, né? Elas querem retornar para sua casa, por mais querem limpar a sua casa. Só que tem casas que não poderiam mais ser, as pessoas não poderiam mais retornar. E isso teria que ser o poder público a obrigar a coisa e construir em locais e tal. Porque é difícil, a vida da pessoa da vida inteira lá, então ela quer retornar para lá. E aí tem muito político se usando disso para poder ganhar voto. Dizer, não, tu vai voltar para tua casa. Mas um local péssimo, né? Nós vamos construir na pujança que estava antes, na beleza que era antes, no mesmo local. Não, nós temos que pensar diferente agora, né? Nós temos que pensar de acordo com o que a natureza exige, e esse conhecimento nós já temos. Outros países fazem. Nós não precisamos simplesmente copiar, a gente adapta para nós também. É caro, sim, mas a gente protege vidas e protege natureza também. Cada estrada que se é construída, tu corta um morro, e o morro que vinha num declive próprio, ela tem um corte aqui que instabiliza toda a parte de cima. Dependendo da quantidade de chuva, claro que vai mover, claro que vai deslizar.
e aí uma quantidade de chuva imensa como foi essa, assim, a gente viu os deslizamentos em toda a serra aqui. É uma pena gigante tudo que aconteceu, por falta de diálogo com a natureza, de entendimento, e por muito oportunismo e pessoas que negam, que nem tu falou também. Isso é muito ruim, porque eu fico com medo do que nós vamos fazer nesse momento, porque é uma oportunidade também de aprendizado. Por favor, né? Vamos aprender com tudo isso que aconteceu. Não precisa, a gente pode fazer diferente, a gente consegue, tem tecnologia, tem entendimento e tem dinheiro, sim. E se constrói uma vez e pronto, né? Depois vai vendo outras coisas, né? Ou seja, existe sustentabilidade, né? É possível, né? Mas falaste a equação correta, né? Toda reconstrução é uma oportunidade política, e aí fica isso aí é questão, né, de urubu, né? De corvo, né? Que fica vivendo de carniça, né? Isso, mas o que um super rico quer? Ele mora nesse planeta também, né? Um super rico lá dos Estados Unidos, um multibiliardário. O que ele tem na cabeça? Ele não vê que tem pessoas aqui, ele não vê, ele não sabe, não quer nem saber. Ele quer o ganho, o jogo dele. Tu imagina que por um momento tivemos a briga, a concorrência entre os super ricos, esses bilhardários, que não era mais ter um avião, era ter submarino. Eu digo, nossa, gente, mas o que é isso? Agora também é ir para o espaço, não sei o quê. Cada coisa mais inútil, cada coisa mais idiota, eu me pergunto, acho que essas pessoas não vivem. Porque o que a natureza pede de nós, ela só pede uma coisa, que sejamos felizes. É a única coisa que a natureza exige de nós. E aí, para ser feliz, a gente se alimenta, para a gente feliz, a gente se relaciona com as pessoas, para ser feliz, a gente tem todas as nossas necessidades, inclusive as fisiológicas, a gente atende elas e a gente é feliz. O que mais tu precisa para ser feliz de verdade, sem frustrações, sem criação de medos e que vai trazer infelicidade, tipo, o próprio mercado faz isso, as pessoas compram coisas para satisfazer momentaneamente uma necessidade, que na verdade, ela vem de uma carência, e ela consome um produto, algum objeto, e acaba por si logo em seguida. Então ela tem que voltar, vira um vício. E isso não é assim, porque nos falta o contato humano. E agora com a internet, então a coisa ficou mais difícil ainda, né? E as coisas estão acontecendo à distância. E é difícil, as pessoas... Até a ruptura chegar, né, no terceiro andar, no quarto, no quinto andar dos prédios, né, até os carros ficarem soterrados e não ficar só o pobre sofrendo, vai ser isso mesmo, né? E aí, dentro dessa ideia, a gente conclui por aqui, agradecendo também, dizendo, e eu concordo plenamente, super ricos e políticos numa escala de responsabilidade são os mais responsáveis. Depois a gente vai descendo, a sociedade civil tem responsabilidade. A ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, tenho certeza, né, que vai oferecer 1 milhão de perguntas diferentes dessas aqui no dia 6 de junho, na Câmara de Vereadores, às 19 horas, aberta ao público. A emergência climática, todo o conhecimento mínimo no microcosmos, que você plantar um vasinho na sua casa, não tem nenhum, plante um. Se tem um, plante dois. E assim por diante, se nascer um brotinho da árvore lá, da semente que caiu, dá para alguém que vai plantar num terreno mais aberto, não mate, não corte, né? Isso já ajuda bastante, porque são muitas pessoas que podem reestruturar o planeta, né? E aí pensar positivamente. Então, parabéns aí pelo Instituto Orbis, Otávio. Muito obrigado pela tua atenção nessa manhã aqui de sexta-feira, mas ao longo de qualquer momento que você estiver nos ouvindo. Vamos deixar o convite aí, vai ter também, né, a Vânia Schneider, que é doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento, né, do IPH e da URGS, que estará também junto neste evento. Será no dia, vou repetir, no dia 6 de junho de 2024, quinta-feira, às 19 horas, aberto ao público, um evento promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa de Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, para que isso não seja apenas somente agora mesmo que tem que se agir, mas se criar, né, esse movimento constante de reconstrução, porque a desesperança é o remédio mais amargo que se pode ter num momento de tragédia como esse, não é, Otávio? Sim. Bom, eu te agradeço muito, sabe, pela oportunidade, porque eu sou falador, eu vou falando mesmo as coisas, e aí eu agradeço muito, porque é necessário, é imprescindível. Eu só tenho um recado para todos os ouvintes, né, que, como a gente falou aqui de parte de finança também, falamos de natureza, com certeza, falamos de finanças, falamos de política, o que a gente precisa fazer, nós cidadãos, né, no exercício do nosso poder cidadão, nós como cidadão temos dois
dois grandes poderes, que é o consumo, que tu escolhe, e é o voto, que tu também escolhe. E nesses dois momentos, como cidadão, né, a gente pode, no caso do voto, questionar e pedir, e solicitar, ir atrás do candidato, e depois de eleito, especialmente essas pessoas eleitas, os candidatos e as candidatas que forem eleitos, a gente tem que continuar fazendo pressão para a área ambiental também. E que todo mundo também possa seguir atrás de procurar informações sobre a natureza. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é deliciosa, a natureza ela é confortável, ela é encantadora, ela também é especial nesse sentido todo, né? Só que ela não entende a palavra perdão, a natureza não entende a palavra amor ou relevar, ela não entende, ela só trabalha por consequências, então cabe a nós fazer algo porque as consequências são postas, né? Perfeito. Se tu me permite acrescentar aí, nem a palavra vingança, né? Porque muita gente acha que isso é apocalíptico, empiricamente falando, né? Que é um Deus superior. Nós não somos tão primitivos assim para achar que isso é uma vingança da natureza, né, Otávio? Consequências. Aqui se faz, aqui se paga, o que tu planta, tu colhe o que tu planta. Sim, são ditados populares que são reais. São ditados que podem resumir o procedimento da natureza, né? Muito obrigado, foi um prazer. Até quinta-feira, se Deus quiser. Então tá, muito obrigado, tudo de bom. Tchau, gente. Bom dia. É o Teoria de Tudo, intervalo, nós já voltamos, fique aí. Você está assistindo Teoria. Para uma conversa incerta, eu leio pelos muros uma coisa concreta. Por dentro da bola. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Sabe Caxias News, no Instagram, no Por Dentro da Bola, no Teoria de Tudo, no LinkedIn, no YouTube e também na TV Caxias, canal 14 da NET. É um prazer sempre trazer informações esportivas para você. Vou chamar imediatamente ele para o quadro, é claro, Joselito Santos. A pauta é grande, o esporte está voltando aos pouquinhos, devagar e sempre, mas vamos em frente. É preciso seguir, é preciso saber viver. Alô, alô, Joselito, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do canal 14. E a nossa pauta passa aí por uma série, né, de assuntos interligados à dupla Caju, dupla Grenal, Série C, Série D e também, claro, um momento de homenagem que nós faremos aqui no programa, Joselito. E é por ele que eu quero começar, se tu me permite, Miguel Brambila, porque infelizmente o esporte caxiense, ou a crônica esportiva caxiense, perdeu um dos seus maiores, na minha opinião, sem dúvida alguma. Tive o prazer de trabalhar com esse profissional. E, infelizmente, na tarde ou na manhã desta terça-feira, né, o Wilton Antônio de Mendonça Brito acabou nos deixando. Então, acabou falecendo aos 88 anos o Wilton Brito, icônico desportista, ex-atleta, ex-dirigente e, por décadas, comentarista de futebol de Caxias do Sul. Wilton Antônio de Mendonça Brito marcou época como goleiro de futebol amador da cidade, no Tupi e Vasco da Gama e depois do Grêmio Esportivo Flamengo. No mesmo clube foi dirigente e trabalhou com grandes equipes e atletas que marcaram época na instituição. Também foi dirigente da Associação Caxias e do Juventude. Como comentarista, se caracterizou por encontrar equilíbrio entre as críticas mais ácidas e o reconhecimento dos méritos. Metódico, respeitava a liturgia de uma transmissão esportiva, sempre cronometrando o tempo de fala, anotando cada detalhe em uma planilha, cuidadosamente preparada a caneta e lápis, que levava uma borracha portátil na ponta. Começou na Rádio Caxias em 1961. Depois passou pela Rádio Difusora, Independência, de Flores da Cunha, e por 16 anos passou pela Rádio São Francisco, onde, além de comentarista, era o apresentador do tradicional programa de esportes esportivos da 1h, o Sala de Esportes. Natural de Cachoeira do Sul,
pai de um casal de filhos, empreendedor, dono de uma fábrica de calendários no bairro Petrópolis, ele usava o próprio produto para construir uma espécie de escudo na cabine de transmissão, por 2 motivos. O que ele dizia ser o real, que era impedir o reflexo dos refletores ou do sol no olhar, e o verdadeiro, o que ele preferia ocultar da luz, que era meio que se esconder dos torcedores que na época costumavam xingar bastante as equipes de transmissão das rádios. Não é por outro motivo que ele colocava os calendários. Bom, o Brito portava uma pasta daquelas dos antigos executivos que balançava ludicamente ao caminhar. Dentro dela ia um conjunto de lápis, canetas, borrachas, até kit de sobrevivência de higiene pessoal para os inóspitos ambientes de estádios esportivos. Brito se caracterizou também pelos bordões, que antes, por justiça, eram mais premissas verdadeiras, de fato, do que propriamente narrativas ou frases feitas. A principal delas, o inesquecível e correto: tudo cessa quando um valor maior se levanta. Algo que repetia a miúde, mas sempre dentro de um contexto para lá de pertinente. Comentarista da Rádio São Francisco nos vários tempos do futebol caxiense, sua voz se eternizou nas transmissões que contaram a conquista do título de 1998 do Juventude, da Copa Enio Andrade do Caxias, no mesmo ano da conquista da Copa do Brasil de 1999 do Juventude, do título gaúcho do Caxias em 2000. Em seguida, ele foi colega do narrador Gladir Zambuja na UX-FM, em projeto terceirizado de cobertura que também marcou época nos anos 2000. Na Rádio Caxias, esteve na campanha que deixou o Juventude em 7º lugar de 2004 e comentou a Sul-Americana de 2005. Bom, para finalizar essa pequena homenagem, Miguel, ao Wilton Brito, o Brito, como a gente chamava, o Brito, ele era um profissional, não só um profissional, ele era uma pessoa muito legal. Se tu tava triste, com certeza, se tu tivesse do lado do Brito, tu não ia ficar triste, porque ele trazia a alegria que existia dentro dele. E essa é uma das frases, tá, Miguel? Existem muitas outras dele. Mas o que ele gostava de falar, por exemplo, é quando um jogador da dupla Caju, independente de ser Caxias ou Juventude, se ele não gostasse desse jogador, ele não ia criticar esse jogador. Ele simplesmente ia dizer no final de todo um contexto, ele só ia dizer assim: oremos. Então, o pessoal já sabia que o oremos é porque ele não estava gostando daquele jogador, e da mesma forma ele não criticava o time em si. Ele falava também: oremos para a dupla Caju. Então não dá para dizer oremos por ele agora, né? Tem que dizer não oremos. Daí o pessoal gosta dele. O Brito vai fazer muita falta. Claro, já fazia muito tempo que ele não estava mais, como se diz, nos microfones, mas eu quero dizer que o legado que ele deixou é muito grande. Tem muitas pessoas, muitos profissionais, que tenho certeza que se espelharam no Brito e ainda vão se espelhar, porque é um profissional que vai passar aí muitos e muitos e muitos anos. E, inclusive, o filho dele, né, é um dos maiores jornalistas da história do Brasil aí, que é o Brito Júnior. Então, sem dúvida alguma... E o Brito Júnior é daqui de Caxias também, óbvio, né? Já passou por aqui, já conversamos com ele. Uhum. Exatamente. Então, apenas essa singela homenagem, Miguel, porque penso que não é só simplesmente um esportista, mas é uma pessoa que eu tive contato e foi muito, muito legal. E deixa eu contar uma rapidinha dele, que ele acabou me pregando uma peça. Eu era operador de áudio na época, aqueles operador de mesa. E no Sala de Esportes mesmo. No Sala de Esportes, 17 anos na época, eu estava recém começando na Rádio São Francisco. E o Brito me pregou uma peça. Ele entrou no ar e ele falou, mas ele não falou com a voz. Ele simplesmente fez aquela, sabe, aquela mímica. E eu, com 17 anos, eu fiquei apavorado, porque eu tinha recém trocado o horário. O meu colega estava saindo a 1h e eu estava chegando a 1h. E a 1h era o Sala de Esportes. Então, ele do nada, assim, ele viu que eu me apavorei, daí ele olhou assim: muito bem, muito boa tarde, estamos iniciando mais um Sala de Esportes. Eu disse: eu não acredito, Brito, que tu fez isso comigo. E eu te digo que a partir disso a gente teve uma relação e uma aproximação muito grande.
Então é só alguns bastidores de rádio, né? Quem trabalhou em rádio conhece muitos outros. Alguns a gente não pode falar, óbvio, né? Mas esse eu achei bem pertinente, principalmente por conta do Brito. Agora já sabe, né? Já pegou a malandragem, né? Tu era neófito, foi teu batismo, né, Joselito? Que bom, muito bem. 17 anos. Fica aí a homenagem, não é? Vão-se os colegas, 88 anos de idade, eu não tive aí a honra, a satisfação de trabalhar diretamente com ele, mas colegas, né, de outros tempos, 88 anos de uma vida bem vivida, com certeza, quando você é homenageado assim, como capa, né, de jornal, com entrevistas de rádio, né, em notícia estadual, é porque você, né, foi um bom profissional e foi uma boa pessoa, com certeza. Legal, estamos apresentando Por Dentro da Bola, fica aqui a nossa homenagem, né, então ao Wilton Brito e em frente ao infinito e além, Joselito. Bom, agora vamos iniciar o esporte que está voltando, né, em meio a toda essa situação do Rio Grande do Sul, o esporte está voltando. O Internacional já jogou, o Grêmio também acabou jogando na noite desta quarta-feira, e o Juventude vai jogar, e é por ele que nós vamos iniciar a nossa pauta. O Juventude vai jogar contra a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro, e já começou toda a questão de logística, né, Miguel? O Juventude teve muitas dificuldades para ir para o Rio de Janeiro, pois o seu voo, que era para sair ontem às 6h30 da tarde, foi cancelado por conta da neblina aqui em Caxias do Sul. Aí se tentou um pouco mais tarde, também não se foi possível. Aí foi cancelado os voos ontem à noite. E hoje o voo que era para sair ao meio-dia, o Juventude acabou saindo a 1h37 da tarde, chegando no Rio de Janeiro às 5h37. Então, obviamente, o Juventude já está no Rio de Janeiro, mas é uma logística muito diferente do que teria sido normalmente. Então, por conta disso, o Juventude foi antes, né? Porque o jogo é só. Aí tu poderia me perguntar, mas por que o Juventude está indo agora? Exatamente por essa questão logística, toda essa dificuldade que nós estamos tendo aí por conta dos aeroportos. O aeroporto de Porto Alegre está completamente fechado, não se tem nem previsão para retorno. A base aérea de Canoas não comporta tantos aviões assim de forma comercial. E aqui em Caxias do Sul ainda não está, estão buscando, na realidade, essa melhoria do aeroporto, a questão da neblina por conta como é que se diz, dos instrumentos que serão incorporados. Então, a gente está falando aqui de esporte, mas também pode... Porque essa luta pelos instrumentos de voo aqui em Caxias é dos anos 90 e não chegou, né? Talvez nem chegue. Talvez Salgado Filho volte a funcionar antes de que chegue esse investimento aí, né? Pois é, enfim. Mas, de qualquer forma, o Juventude, então, ele está no Rio de Janeiro, teve essa dificuldade logística, mas está no Rio de Janeiro, onde vai enfrentar a equipe do Fluminense. E nós vamos falar agora de um assunto que é extremamente importante, que foi o congresso técnico que aconteceu na segunda-feira, mas, infelizmente, ele terminou com pouquíssimas novidades. Então, a reunião extraordinária do Conselho Técnico do Brasileirão durou pouco mais de 1h30 na tarde de segunda-feira, dia 27, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na Barra da Tijuca, do Rio. Os jogos da Copa do Brasil entre Juventude e Internacional ficaram remarcados para os dias 3 e 13 de julho, com a ida em local a definir e a volta no estádio Alfredo Jaconi. Das pautas propostas pelo Juventude, serão consideradas a ajuda logística, a CBF vai ajudar de alguma forma, possibilidade de ajuda financeira para todos os clubes, não só para os clubes da Série A. Então, isso, inclusive, o Fábio Pisamilli, que é o presidente do Juventude, falou, e foi uma das pautas de Grêmio Internacional e Juventude, ou Juventude e Grêmio Internacional, não importa a ordem, que fosse ajudados não só os times da Série A, mas os times da Série C e também os times da Série D, que tem mais dificuldades financeiras, sem dúvida alguma, os times de Série D e Série C. Então, é salutar que os times de Série A, que os gaúchos, também pensaram nos seus irmãos gaúchos aqui, como Caxias, São José e Ipiranga na Série C, Brasil de Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo na Série D. A ajuda do governo, aí são parcelamentos fiscais, investimentos no aeroporto. O calendário foi aprovado por unanimidade, o rebaixamento está mantido.
Então, como a gente já havia falado, né, Miguel, nem foi colocado a pauta, exatamente. Ficou definido porque até, que os jogos... de certa forma, talvez seja bom, né, para não vitimizar tanto, assim, não transformar a tragédia em uma fonte até de alguns momentos poderia se parecer com um oportunismo, com uma certa injustiça, porque afinal de contas quem tem que trabalhar vai ter que trabalhar igual, não vai, quem tem que entregar os seus produtos vai ter que entregar igual. Claro que vai ter um monte de coisas assim, de reconstrução. A ajuda financeira eu acho válida. Essa, sim, eu acho que os clubes merecem aí um suporte, porque não vai ser fácil. Agora o rebaixamento aí, se for rebaixado, né? O pior rebaixamento seria o do Caxias, no caso, né? Aí seria complicado, de todos os 4 gaúchos. Sim. No caso a gente está falando do Caxias, mas tem o Ipiranga e tem o São José, que estão na mesma situação que o Caxias, que vão retornar, e a briga agora, infelizmente, é mais para se manter no campeonato do que propriamente classificar. A gente não está dizendo aqui que o Caxias, não está proibido que o Caxias, que o Juventude brigue por alguma coisa, de que o Internacional e o Grêmio, mas da forma como aconteceu toda essa questão aí da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aí não é só uma questão física, é uma questão mental também. Claro. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E ficou definido que os jogos atrasados eles serão recuperados nas datas FIFA e durante a Copa América. Não serão disputadas partidas com intervalo menor do que 66 horas entre elas. Ficou acordado que alguns jogos com mando de times gaúchos serão invertidos neste momento. Também foi falado pelo presidente Fábio Pizzamilli que, havendo interesse das partes, pode ser invertido o mando de campo. Então, isso também vai ser conversado, não tem nada definido neste momento. Não haverá ajuda financeira conjunta dos demais times para os 3 gaúchos. Também foi proposto que o Clássico Grenal seja disputado no Maracanã. Foi uma proposta dos times nesse congresso técnico que fosse disputado o Clássico Grenal no Maracanã. Isso é interessante, né? É um espetáculo, é claro que, né, vai ser global, mas eu não sei, a renda poderia ser revertida um pouco para os clubes, um pouco para ajudar também a cidade, né, o estado, como 2 clubes de Porto Alegre, ajudasse Porto Alegre, que seja. Sim. Porque só os clubes vai chover dinheiro, né? Os clubes, nós estamos falando de milhões, né? Sim. Então, aqui eu estou sendo só utópico. Não, né? Eu penso que Grêmio e Internacional tiveram, principalmente o Internacional, porque o Grêmio, como a Arena não é do Grêmio, a empresa Arena é que vai arcar com todos os custos da Arena, ou seja, o Grêmio não terá esse custo, terá o custo do CT, que aí sim o CT é do Grêmio, e o Grêmio terá o prejuízo em relação ao CT. O Internacional, sim, inclusive já estimou esse prejuízo de 35 milhões, mas a gente está falando de um Internacional que tem bala na agulha, como a gente diz, para buscar esses 35 milhões, tem aporte, tem patrocínios, ele consegue. E aí nós temos times do interior gaúcho que estão na mesma situação ou até mesmo pior que Internacional e Grêmio e não terão essa ajuda financeira, que é o caso do Aimoré, que joga a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, e o Novo Hamburgo, que está na 4ª divisão. Novo Hamburgo e São Leopoldo estão debaixo d'água. Então tem todas essas questões. Grêmio e Internacional estão numa situação difícil? Claro que estão. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, Grêmio Internacional tem como buscar isso. Eu penso nos times menores que não têm essa condição. E aí a folha também vai pesando. O Internacional e o Grêmio, só para citar nessa matemática, vão perder também, além da questão dos estádios, uma boa parte da renda, né, dos jogos que seriam em Porto Alegre, né? Sim, sem dúvida. O Grêmio, inclusive, depois nós vamos falar a respeito, o Grêmio jogou no Couto Pereira com um bom público, né? Então o Grêmio não teve um prejuízo tão grande assim, porque o Paraná é um reduto gaúcho, tem muitos gaúchos no Paraná, então teve um bom público hoje diante da equipe do The Strongest. E o Internacional teve um público menor porque foi no interior de São Paulo, lá em Barueri, lá na Arena Barueri, né? Então foi um pouco menor. Como todas as empresas, né? Faturamento que não entra. Exatamente. E enquanto trabalha fora de campo por apoio logístico e financeiro junto à CBF, em campo o Juventude se prepara para deixar o Rio Grande do Sul, então, para treinar para a retomada do Campeonato Brasileiro. Para sábado, então, o jogo diante do Fluminense, o técnico Roger não poderá contar com o volante Kaique
que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, com o meia Jean Carlos, que se recupera de lesão muscular na panturrilha, e o meia Nenê, que jogou no domingo no Maracanã, se junta à delegação na capital carioca. O Nenê já está no Rio de Janeiro, né? Disputou o jogo das estrelas ali, enfim, em prol do estado, então ele já ficou lá pelo Rio de Janeiro. O time que vem treinando, tá, Miguel? Mais ou menos é esse aqui que a gente mais ou menos entende que será o time titular neste sábado diante do Fluminense. O Gabriel no gol, João Lucas na lateral direita, Danilo Bozes e Zé Marcos na zaga, o Alan Ruschel na lateral esquerda, Thiago Conte é o primeiro volante no lugar do Kaique, Jadson e Nenê no meio campo, na frente Lucas Barbosa, Marcelinho e o Eric Farias. A delegação será composta por 25 atletas, recuperados de lesão o volante Luiz Oyama e o centroavante Gilberto trabalham normalmente e estão aptos a viajar caso sejam relacionados. Muito bem, esse é o Juventude, vamos para Ser Caxias, então é isso? Vamos lá, vamos para o Caxias, vamos começar com os ingressos, né? O Caxias, então, com foco em doações e promoção de ingressos para sócios. O Caxias, então, divulgou o serviço de jogo para a partida diante do Figueirense no próximo domingo, às 4h30 da tarde. E o clube seguirá arrecadando donativos para as vítimas das enchentes. A direção Grenal já iniciou a venda de ingressos para esta partida com promoção especial. O sócio em dia pode fazer a retirada de 2 ingressos cortesias para o seu setor até sábado. Vale lembrar que a partir de R$30 o torcedor pode se associar e ter acesso a todos os jogos do Caxias. Além disso, o clube seguirá arrecadando doações para as vítimas das enchentes. No dia da partida, os torcedores poderão trazer 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao banco de alimentos. Vale lembrar que o Caxias já arrecadou mais de 30 toneladas de donativos no Estádio Centenário. Isso é bom a gente ressaltar, né? Tanto Caxias quanto Juventude, em meio a essa tragédia, estão realmente fazendo um papel muito interessante social. O Caxias já arrecadou, então, 30 toneladas, os jogadores fizeram rifas de camisetas, o Dudu Mandai está realizando, como é que se diz, os torcedores também se reuniram para fazer sanduíches, o Conselho Jovem do Caxias. Então, o Caxias também está fazendo uma parte social muito interessante. Então, vamos para o serviço de jogo completinho aqui. Então, planos de sócio a partir de R$30, ingressos antecipados, e no dia do jogo é o mesmo valor também, tá? Arquibancada R$30 para mandante e visitante, meia entrada 15 para mandante e visitante, social e cadeiras para o mandante, obviamente, R$50. A abertura dos portões é às 2h30 da tarde, Miguel Brambila. E os pontos de venda, deixa eu falar aqui. Site Minha Entrada, Loja Bravo 35, de segunda a sexta das 9 às 18 horas, sábado das 9 às 14h30, bilheterias do Centenário no dia do jogo, Loja RA Homem no centro. Com previsão de tempo bom, um espetáculo aí, né, que certamente reserva beleza e emoção e certamente que vai ser importante, um pouco de entretenimento, não é, diante dessa tragédia toda, Juscelito. E isso vai ser importante. O futebol ele é importante dentro daquilo que não como é que se diz, o mais importante nesse momento são as vidas, mas o futebol ele pode trazer aquele momento de descontração, aquele momento de dar uma relaxada naquilo que é possível nesse momento, se é possível relaxar dentro desse momento, mas o futebol, aos pouquinhos, ele tá voltando, e as nossas transmissões, né, também, a partir de domingo, estão voltando. Eu, o Zé e o Voz Garaboto. E soltar o grito da garganta, né, desse momento repressor da natureza, né, natureza que, eu volto a dizer, não é personalista, não é vingativa, apenas tem as suas leis, né, nós, seres humanos, é que precisamos aprender a lidar com isso. Mas soltar o grito da garganta de uma maneira saudável, as paixões, desafogar, porque a preocupação, assim como os atletas da sociedade, são as doenças psicossomáticas que está se falando muito, né? O medo, a reconstrução, né? Os traumas, tudo isso vai durar por uma geração, né? Muita gente não vai se reencontrar mais depois disso, né, Juscelino? Exatamente.
E o Caxias, então, ele voltou aos treinos no dia 27, visando o jogo de domingo, que era para ser às 7 horas, mas passou para as 4h30 da tarde, diante da equipe do Figueirense no Estádio Centenário. E o jogo do Sampaio Corrêa mudou mais uma vez, era para ser dia 5, numa quarta-feira, porém a CBF também mudou. Vai ser no dia 12 de junho, lá no estádio Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão. Por quê? Porque foi pedido do Caxias mesmo, por conta da logística. A logística que a CBF ofereceu para o Caxias do jogo do Figueirense para ir até o Maranhão não agradou a direção do Caxias. O Caxias bateu o pé, a CBF entendeu. Então o Caxias jogará neste domingo às 4h30 da tarde, depois jogará só no outro sábado, dia 8, contra o Náutico nos Aflitos, e já está no Nordeste, jogará na quarta-feira, no dia 12, dia dos namorados, aí sim contra a equipe do Sampaio Corrêa. Acredito que a logística ficou bem melhor, né, Miguel? Sim, bem melhor. Aquilo que nós estamos falando. Não só para os clubes, mas o meio ambiente também agradece, né? Menos gás carbônico na atmosfera. É verdade. E o Caxias comunicou a saída do executivo de futebol, o Nilton Drummond, né, o Chumbinho. Segundo nota do clube, o profissional permanece até o jogo de domingo, diante do Figueirense pela Série C. Ainda segundo o comunicado da direção, a saída do profissional se deu por pedido dele por questões pessoais. O presidente Mário Verlang disse que Drummond vai se dedicar a projeto próprio e permanecer mais próximo da família. Nilton Drummond chegou ao clube em 26 de junho de 2023 e conduziu a reta final do clube no Campeonato Brasileiro da Série D, com a conquista do acesso para a Série C, e esteve também no título do interior do Gauchão 2024. Então aí o Nilton Drummond acabou saindo, é o executivo de futebol. Entretanto, existe até uma discussão em todos os debates esportivos em Caxias do Sul, se o Nilton Drummond vai fazer tanta falta assim na estrutura que o departamento de futebol hoje do Caxias comporta, pois Nilton Drummond pouco acrescentou como um executivo de futebol de fato tem que fazer, que é contratar jogadores. Ele pouco acabou acrescentando. Então, desejar aí sucesso na carreira, mas aqui no Caxias, de fato, não fez um papel de executivo. Ele fez um papel de gestor de grupos. Acho que gestor de grupos ele foi muito bem, mas o papel do executivo não é só gestor de grupos, ele também tem que contratar e tem que estar atento ao mercado, e o Caxias precisa muito de jogadores de qualidade e não passou por ele esses jogadores. Tá bem, muito bem. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Joselito Santos, segue o baile aí, irmão. Temos bastante coisa em ritmo de aterrissagem agora, né? Dá para dizer? Isso aí, vamos falar do Internacional. O Internacional que acabou perdendo na noite desta terça-feira, lá na Arena Barueri. O Internacional até saiu na frente com o gol do Rafael Borré, mas em 2 minutos o Internacional acabou tomando 2 gols do Belgrano, né? O mesmo jogador, o Chavarria, acabou fazendo 2 gols. E o Internacional não conseguiu a vitória e, pior que isso, se complicou na Copa Sul-Americana, mas isso infelizmente, é algo que pode acontecer com o Grêmio, com o Caxias, com o Juventude. Essa volta ela é bem gradativa e tem que ter muita paciência com os times gaúchos por tudo que se passou. Mas o Inter, ele acabou enfrentando então o Belgrano na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana com um uniforme com marcas de lama. Minutos antes da bola rolar na Arena Barueri, o clube lançou a campanha Marcas da Enchente, em alusão à realidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul, afetado pelas inundações. As camisetas cheias de barro que os jogadores vestem em Barueri, ou vestiram em Barueri, perdão, estão assinadas por todos os atletas e disponíveis em um leilão virtual, com 100% do lucro revertido para ajudar na reconstrução do estado. De acordo com a ação de marketing, o uniforme representa a luta de um povo incansável, aguerrido e esperançoso. E também o esforço de voluntários de todo o país, que entraram nas águas, na lama e na vida de muitas cidades com amor e solidariedade jamais vistas. Além disso, o capitão do Inter, Alan Patrick, estava com a abraçadeira roxa com os dizeres "Jogando Juntos". A ação é uma parceria com o Grêmio, na fusão do vermelho com o azul, e o governo do Rio Grande do Sul. O time gaúcho está impossibilitado de atuar e treinar em Porto Alegre por conta das enchentes. As estruturas do CT Parque Gigante e o Beira-Rio foram fortemente atingidas.
Por hora, o grupo de Eduardo Cudê está hospedado em um resort em Itu, no interior de São Paulo, onde realiza treinamentos. Depois da Arena Barueri, o Colorado mandará sua próxima partida em casa, entre aspas, obviamente, no Alfredo Jaconi, casa do Juventude em Caxias do Sul. Esse próximo jogo em casa do Internacional não é pelo Brasileiro, é pela Copa Sul-Americana. O Internacional vai enfrentar o Delfim do Equador. E a situação do Inter, como eu falei, ela é bem delicada. O Internacional precisa urgentemente vencer a equipe do Delfim para buscar uma repescagem, porque em primeiro lugar não consegue mais, porque o Belgrano já está na próxima fase da Sul-Americana, mas o Inter ainda tem chance de pegar aquela chamada repescagem. Perfeito. A utilização dos estádios aqui em Caxias nós já tínhamos aventado, né? Era uma ideia óbvia, mas né, instantânea. Não tinha por que não ser, né? Já que essa... E parabéns ao marketing da dupla Grenal. Achei legal essa fusão de cores, né? Para quem não sabe, né? A paleta de cores misturando o vermelho com o azul dá o roxo, né? Muito legal, interessante. E as camisas, elas são customizadas, não é as camisas que foram alagadas. O barro, ele é feito, né? Não é camisa suja, na verdade. Isso, o pessoal vai comprar a camisa, mas não é camisa com barro. A camisa, como se ela tivesse embarrada, né? Isso, ela é customizada, muito inteligente, é a ideia, né? E criativa. Muito Isso eu acho um marketing positivo, né? Isso, e me chamou muito a atenção ontem, quando eu retornei para casa depois da aula, e eu estava meio cansado de mas o Inter já está todo embarrado, e aí depois que eu fui ver que era uma ação de marketing muito legal, e chamou muito a atenção, então meus parabéns para o departamento de marketing do Inter, de fato. Então o Internacional joga... Dona Marisa sempre nos acompanhando aqui, em qualquer horário, né? Um abração para a Dona Marisa. E um abração para ela. Obrigado pela tua audiência mais uma vez. Tem que pagar o cafezinho da tarde. É verdade. O Internacional vai jogar com a equipe do Cuiabá no sábado às 6h30 da tarde, lá na Arena Pantanal. E o Grêmio, então, para fechar de dupla Grenal, o Grêmio jogou nesta noite, diferente do Internacional, o Grêmio atropelou o The Strongest da Bolívia. O Grêmio aplicou 4-0 no Couto Pereira. Então me parece que a Arena não foi tanto problema assim para a equipe do Grêmio, com gols de Soteldo aos 13 minutos, João Pedro aos 4 do segundo tempo, Everton Galdino aos 21 e Gustavo Nunes aos 43. O Grêmio, então, venceu a equipe do The Strongest da Bolívia na Copa Libertadores da América. E com esse resultado, vamos olhar aqui rapidinho como é que está a situação do Grêmio. O Grêmio que era o lanterna da sua chave, mas com essa vitória, o Grêmio, sem dúvida alguma, dá uma melhorada. O Grêmio não é mais o lanterna, é o terceiro, mas ainda tem chance, tem mais 2 jogos ainda para disputar. O Grêmio está vivíssimo, está com 6 pontos, sendo que ele acabou aplicando 4-0 no líder da chave, que é o The Strongest, com 10 pontos. E o Grêmio, então, para fechar, ele pega a equipe do Bragantino, sábado às 4 horas, no Couto Pereira, no Paraná. Muito bem. As reações vão ser diferentes, né? Pessoais ou coletivas, isso aí, inclusive, né, os especialistas, que não sou eu da área de psicologia, vão falar. Alguns vão reagir de forma apática, outros de forma violenta, outros de forma agressiva, outros de forma dinâmica, porque realmente, né, é um momento coletivo, né? E em grupos também, é claro, vai depender das lideranças que estiverem gerindo e curando essa ferida, né, Jocelyn? De acordo, claro, com a característica de cada um, né, cada grupo também. Muito bem. É o Por Dentro da Bola, agora Gaúchos na Série C, é isso? Para nós falar rapidinho aqui do Gaúcho na Série C, o São José joga hoje, ainda vai jogar, ou melhor, está jogando, 9h40 agora, 9h30 iniciou a partida, 0-0 até aqui, São José e Volta Redonda no Paço da Areia em Porto Alegre, Ipiranga e Figueirense na quinta-feira às 4 horas da tarde, e já vou passar para os gaúchos na Série D, se tu me permite. Claro, com certeza. Também está voltando, então todos os gaúchos estarão na ativa neste final de semana. O Avenida de Santa Cruz recebe o Barra de Santa Catarina sábado às 13h30 da tarde no Estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul. O Brasil de Pelotas vai a Santa Catarina enfrentar o Hercílio Luz sábado às 5 horas da tarde. E o Novo Hamburgo também vai, mas daí ele vai ao Paraná, enfrentar o Cascavel domingo às 4 horas da tarde. Tem recado para ti na tela, Jocelito Santos. Consegue ler aí ou quer que eu leia? Sim, boa noite, meu querido. Boa reestreia domingo com gol do meu Granado Povo. Que assim seja, que eu consiga
narrar uma bela vitória do Caxias nesse domingo. Lavar a alma, né, que tá devendo a lei do retorno com o Figueirense, ai, tá louco. Muito bem. E é por isso que nós ficamos por aqui, Joselito. Tem mais ou não? Não, de pauta era isso hoje. Bastante coisa. Bastante coisa, dinamicamente, o Por Dentro da Bola também, novos horários na TV Caxias, canal 14 da NET, às 11 da manhã, deixa eu falar certinho aqui, ó, acho que é isso que eu te passei, às 11 da manhã e às 8 da noite, sempre, né, com novidades, o programa que terá repetições também para você ver em vários horários, você que é assinante da NET, no canal 14 da NET, nós estaremos também de volta, nunca saímos, né, mas sempre teve umas estabilidades, agora nós estamos organizados e reorganizados, e nas redes sociais da TV Caxias também, sempre estivemos por lá e outras tantas. Muito obrigado, Joselito Santos, muito obrigado a você, um abraço. Valeu, Miguel, até domingo, abraço. Tchau, tchau, Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. E assim chegamos ao final desta edição de sexta-feira do Teoria de Tudo. Obrigado a você, um bom final de semana, aproveite o sol. E é possível reconstruir em busca da razão perdida de uma forma mais segura. Claro que nós precisamos ter fé, né? A natureza, a vida é muito maior do que a nossa capacidade, a nossa vã consciência ainda possa contextualizar em termos científicos. E por isso, vamos em frente, a nossa jornada, é preciso saber viver. Bom final de semana para você, até segunda, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa